começar aqui essa bolsa, eu já cortei os tecidos, tá? Como ela é grande, eu preferi já deixar cortado para não atrapalhar muito aqui na hora da gravação. Então, esse tecido aqui que eu cortei, ele é exatamente do mesmo tamanho da nossa bolsa, tá? Tem um pouquinho aqui sobrando, talvez, de cada lado, menos de um dedo, tá? Ele tá bem certinho aqui com o tamanho da bolsa. Desde aqui de baixo, tá? Até a parte de cima. Esse aqui a gente vai cortar quadradinho, a gente não vai cortar ovalado, porque a gente vai depois fazer a nossa caixinha de leite, como se chama, né? Então, a gente vai fazer uma costura aqui na lateral. Portanto, agora a gente vai costurar assim desse jeito, nesse ângulo de 90 graus mesmo, aqui na lateral. Se a sua bolsa for arredondada, você pode cortar também no mesmo formato da bolsa, tá? Só que aí no caso eu não colocaria a divisória que a gente vai fazer. A gente pularia essa parte e faria apenas o tecido mesmo. A gente vai cortar dois pedaços com o mesmo tamanho. Aqui eu estou utilizando duas cores. Uma porque eu acho que vai ficar bonito e outra porque eu acho que vai diferenciar bastante, tá? Então a gente vai cortar dois quadrados aqui com o tamanho da bolsa. E um outro quadrado um pouco menor. Aqui eu estou utilizando vermelho, tá? Porque os nossos bolsos aqui, as nossas divisórias vão ser em vermelho. Para manter aqui a mesma cor da bolsa, esse estilo marinheiro que fica super legal, super elegante também. Então, ó, eu cortei aqui um pedaço de tecido vermelho, você pode usar da mesma cor, não tem problema. Isso aqui é para ficar bonito aqui na minha bolsa e também para poder diferenciar, para vocês poderem visualizar direitinho como vai ficar esse bolso. Esse tecido aqui que a gente vai utilizar para fazer a nossa divisória, qual o tamanho que a gente vai utilizar nele? A gente pode colocar a nossa bolsa aqui do lado dele e ter mais ou menos uma medida, tá? Porque esse bolso a gente vai dobrar ele aqui na ponta, então ele vai bater mais ou menos aqui nessa altura. Ele vai ficar mais ou menos aqui por aqui, ó, da nossa bolsa. É a medida ideal para um bolso, tá? Como a nossa costura vai ser feita exatamente aqui nesse ponto aqui embaixo da alça, vai ter um espacinho aqui onde vai ter a nossa divisória. Agora eu vou trabalhar só com essa parte aqui do bolso primeiro. A gente vai ter que ver qual é a parte da frente e qual é a parte de trás desse tecido. É um pouco difícil, tá? Mas normalmente o lado direito ele é um pouco mais brilhoso, tá? Esse aqui é o meu lado direito e esse aqui é o avesso. Se o seu tecido for estampado, vai ser super fácil de você visualizar. Então a gente vai deixar o lado direito aqui pra frente, tá? E aqui, ó, agora eu vou virar do avesso, aqui é o avesso. Então aqui eu vou fazer duas dobras com o meu tecido, tá? Então eu vou dobrar aqui uma vez e outra vez. Eu não sei se está dando para ver porque o tecido é todo de uma cor, mas aqui eu vou colocar agora um alfinete, tá? Só para me orientar. E eu vou fazer aqui a mesma coisa nas laterais, tá? Então eu vou fazer aqui essa dobra. Se você tiver um ferro de passar, facilita um pouco aqui nessa hora, tá? Porque aí o ferro ele vai fazer o vinco aqui ficar bem forte. Então aqui, como eu tô sem ferro agora, eu vou fazer aqui com o alfinete. Se você quiser, você pode colocar a sua mão assim com o calor da sua mão e isso ajuda a formar essa dobra, tá? Como a gente está trabalhando com tecido tricoline, ele é um tecido que facilita bastante para a gente fazer isso. Então agora eu vou costurar aqui de um lado ao outro. Então a gente vai começar costurando. Sempre que a gente costura com a máquina, a gente faz um retrocesso, tá? A gente começa a costurar para frente, depois vai para trás um pouquinho e continua depois de novo. Eu sempre costumo colocar os alfinetes assim nesse sentido, porque isso facilita na hora da gente estar costurando aqui pra gente retirar cada um deles, tá? Novamente, quando a gente chega aqui no final, a gente faz o retrocesso. A gente costura um pouquinho para trás e depois volta para frente. Isso a gente faz para que a nossa costura não abra, tá? Então agora a gente fez a nossa costura dos dois lados, olha como ficou. Então agora eu vou pegar uma das faces do meu tecido com o lado da frente, né, voltado para mim. E eu vou pegar aquele tecido que eu costurei aqui, né, com a costura aqui pra frente,
e vou alinhar ele aqui, né, ponta com ponta, né, bem aqui embaixo. E vou fazer uma costura bem aqui no meio, para que essa divisória fique bem fixa, né, no forro da minha bolsa, não fique solta aqui. E também para que crie duas divisórias profundas, tá? Então aqui com essa costura no meio, a gente pode colocar aqui um celular, uma carteira, enfim, vai ficar bem espaçoso na nossa bolsa. Eu vou primeiro colocar aqui 2 alfinetes, um em cada lateral, só para fixar o forro, para não correr o risco desse tecido aqui ficar andando, tá? E eu vou fazer uma costura aqui no meio. Como é que eu vou saber qual é o meio? Eu vou dobrar ele aqui, né? Vou juntar as laterais. Então aqui eu vou apertando com a minha mão, com o próprio calor da minha mão, essa dobra aqui ela vai ficar bem visível, tá? Tá dando pra ver a dobra aqui? Então é exatamente aqui nessa linha que a gente vai fazer a nossa costura. Então agora eu vou posicionar o outro lado do meu tecido, tá? Com a parte da frente aqui voltada pra dentro. Então eles vão ficar assim, como se fosse um sanduíche de tecido, tá? O tecido de baixo, o tecido aqui do meio, né, que é a nossa divisória, e esse tecido aqui de cima, que vai fechar a nossa costura. Então eu vou deixar ele bem alinhadinho aqui, e bem aqui, ó, eu vou colocar os alfinetes novamente, para eles não andarem, tá? Se eu quiser eu posso colocar mais alfinetes, mas para mim normalmente só 2, assim, um de cada lado já é suficiente. E agora eu vou costurar aqui toda essa lateral. Então agora eu vou pegar minha bolsa, eu vou colocar aqui em cima, e vocês podem perceber que tá sobrando aqui bem pouquinho de tecido, tá? A gente utiliza quase um dedo aqui de margem, tá? Então esse dedo que tá sobrando na nossa bolsa é o dedo que a gente vai utilizar para fazer a nossa costura. Por isso que a gente tem que cortar o tecido bem certinho de acordo com o tamanho da bolsa, sem deixar sobrar muito, senão vai sobrar muito tecido aqui. Agora a gente já costurou aqui as laterais, inclusive eu costurei com a linha vermelha, tá? Que eu já estava utilizando, para vocês poderem visualizar direitinho como ficaram os pontos. Bom, então agora a gente vai dobrar esse tecido aqui, tá? Aqui na ponta, para o lado de fora desse jeito. E a gente vai colocar simplesmente ele dentro da bolsa para ver se ficou o tamanho certo, tá? Então eu vou colocar ele aqui, vou esticar ele até o máximo que eu puder. Vou colocar ele ali no fundo, né? É como se eu estivesse agora colocando o forro, tá? Só que eu ainda não vou fixar. Eu só tô querendo ver se ele tá no tamanho certo. Então eu vou esticar aqui até a ponta, tá vendo? Ó? Essa bolsa foi feita com o fio antúrio, é um fio que estica um pouco. Então se a gente esticar aqui o tecido até o limite, ó, vocês podem ver que ele tá acompanhando o desenho da bolsa e não tá faltando, não tá sobrando tecido nenhum, ele tá certinho, exatamente o mesmo tamanho da bolsa. Se você chegar aqui e perceber que o seu tecido tá sobrando, você pode fazer mais uma costurinha aqui na lateral para entrar um pouco mais, até que fique bem ajustado, tá? Porém, eu prefiro que sobre um pouco de tecido do que falte. Quando falta tecido é muito ruim, porque não dá para costurar, ficar faltando, e aí a tua bolsa ela vai ficar com um formato estranho. Então é sempre legal você dar tecido, tá? Se você estiver forrando uma bolsa mais maleável, uma bolsa mais fluida, é legal então você deixar sobrar mais tecido para que ele acompanhe bem o formato da bolsa quando ela estiver cheia, tá? Isso é muito importante. Quando a tua bolsa for mais durinha, que nessa aqui, então você pode deixar o tecido certinho, que não vai dar problema nenhum. Então agora que eu sei que o tamanho do meu tecido tá bom, a gente vai fazer o tal do canto mitrado, que é a caixa de leite, tá? Se a gente perceber aqui a lateral dessa bolsa, ela mede aproximadamente uns 7 ou 8 centímetros de largura, tá? Então ela já é considerada uma bolsa mais quadradinha. Quando você for fazer esse canto aqui, se você quiser, se você achar mais fácil, você pode cortar ele oval, como a gente fez na outra bolsa, tá? Então ele vai acomodar bem aqui, não vai ter problema. Aqui eu vou fazer um canto diferente para você aprender também uma coisa nova. Então aqui o que eu sei? O canto ele tem esse formato aqui quadradinho.
Agora ele está formando um bico, tá? Ele não está quadradinho. Para ele formar esse bico, eu tenho que fazer uma costura aqui na diagonal dessa forma. Então é isso que a gente vai fazer. Então agora eu vou colocar minha mão aqui dentro do forro. Cuidado para não colocar a mão dentro do bolso, tá? Tem que colocar por fora, porque senão aqui vai ficar, a costura vai ficar bem estranha. Então coloca a mão aqui, encontra a lateral da tua bolsa, o canto, né, que tá aqui nesse ângulo de 90 graus, e vira o forro desse jeito aqui, ó. Ele vai ficar na diagonal. Então aqui vai estar a costura aqui no meio, tá vendo? Bem aqui desse jeito, então a gente vai fazer o nosso canto ou a nossa caixa de leite, porque ela tem o formato da caixa de leite mesmo. Eu vou utilizar esse lápis aqui, que ele é um lápis específico para costura, tá? Pode ser giz, pode ser o que você quiser. Então aqui eu vou fazer um traço na diagonal e vou fazer uma costura exatamente aqui. Como eu vou saber o tamanho? Se eu pegar aqui mais ou menos o tamanho da minha base aqui, da lateral, ela tem uns 6 centímetros, tá? Então aproximadamente esses 6 centímetros eu posso conseguir ele aqui nessa lateral. Ó, aqui tá batendo 6 centímetros. Então é mais ou menos aqui que eu tenho que fazer, ó. Eu fiz aqui um traço, tá? Tá bem simples. E eu posso pegar aqui essa medida como referência, ó. Do canto até aqui tem 5 centímetros, ok? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou fazer essa costura aqui, depois eu faço do outro lado. Eu fiz um corte aqui na sobra de tecido, mas eu aconselho você primeiro costurar os dois lados, testar para depois cortar. É que como eu já estou acostumado, eu acabei cortando e nem percebi, já é costume. Então aqui eu vou dobrar o meu tecido novamente, como eu já tinha feito. Vou pegar a minha régua e vou usar aquela medida que eu tinha como referência, que era 5 centímetros daqui até aqui, tá? Então eu vou fazer aqui um pontinho e bem aqui nesse ponto, ó, eu vou fazer um traço e vou costurar exatamente aqui. Então agora aqui tá dando para ver o canto do nosso forro, tá? Ele tá com o mesmo formato da nossa bolsa, ó. Ele tá quadradinho nas duas laterais. Então a gente vai colocar isso aqui dentro da bolsa e vai acomodar de forma que ele ocupe aqui todo o espaço, tá? Então a gente vai ajustando aqui com bastante paciência, a gente coloca a mão lá no fundo, encontra aqui os cantinhos nas duas laterais e aí a gente vai tentar ver aqui qual é o melhor ponto para a gente poder fixar o nosso forro, tá? Então a gente vai subindo ou vai descendo essa dobra. Eu quero que esse forro ele fique exatamente aqui nessa altura. Então eu já vou pegar aqui um alfinete e vou posicionar aqui, ó, dessa forma aqui, ó, de cima para baixo, tá? Eu coloquei um alfinete aqui. Agora aqui nessa outra lateral eu vou novamente colocar aqui outro alfinete. E aqui deste outro lado também. Pronto, coloquei aqui os alfinetes em todas as laterais, só para ver se ele tá no lugar certinho, tá? Se tá tudo ok. É bom a gente ver se essa parte aqui da costura, ó, que é o meio, né, do forro, se ela tá alinhada com esse botão imantado, por exemplo, que é uma referência de centro, tá? Então aqui tem que estar bem alinhadinho, você tem que sempre ver isso. E se a costura da lateral tá batendo bem no canto da sua bolsa quando você estica, tá? Normalmente essa costura aqui, ela tem que estar batendo aqui no cantinho, no lugar onde a bolsa dobra quando você estica ela desse jeito deitada. Bom, então agora é só fixar o forro na nossa bolsa. E essa linha que eu tô trabalhando aqui é a linha invisível, tá vendo o brilho dela? Ela é uma linha como se fosse um nylon, extremamente fina, tá? E ela é resistente. Eu adoro essa linha aqui porque ela pode ser trabalhada com qualquer cor, com qualquer tipo de tecido, tá? Inclusive a minha etiqueta aqui eu fixei com ela. Você só consegue ver por causa do brilho da luz. Bom, então agora a gente vai costurar. Você pode usar qualquer linha, tá? Essa aqui é só uma sugestão. Eu adoro costurar com essa linha aqui. Tem gente que não gosta porque ela é uma linha um pouco difícil. Ela é muito fininha, muito invisível, né? Realmente, como o nome diz, então algumas pessoas têm dificuldade. Mas é questão de acostumar. Eu adoro.
Bom, eu vou primeiro fixar aqui a minha linha, tá? Eu vou travar essa linha aqui na bolsa. Então eu passo a linha aqui num ponto de trás, depois eu passo a linha aqui no meio do fio, puxo até o final. Agora eu tô com a minha linha presa no trabalho. Então, ó, eu vou pegar aqui agora no tecido, tá? De trás para frente, dessa forma. E agora eu tô com a minha linha aqui no trabalho. Agora eu posso costurar. Eu vou fazer uma costura diferente nessa bolsa, para vocês poderem ver também formas diferentes de costurar. Como essa aqui não tem o forro, eu não preciso fazer aquela costura indo e voltando para o lado de fora para o lado de dentro. Se você quiser, pode fazer aquela, porque é uma costura super reforçada que fica ótima. Porém, aqui eu vou fazer a costura pegando nos pontos de trás. Então agora eu vou colocar minha agulha aqui no fio de trás, tá vendo? Bem aqui, ó. Pode ser em qualquer lugar, tá? E eu vou sair aqui, ó, bem na pontinha do meu tecido. Bem na ponta mesmo. Então eu puxo aqui essa agulha. Então agora novamente eu vou pegar aqui no pontinho de trás, que vai ser bem aqui. Vou passar aqui, ó, bem na pontinha do meu tecido. Quanto mais na pontinha aqui, vai ficar mais invisível, tá? E vou puxar até o final. Ó, dessa forma, ó, só vai ser visto aqui bem aqui na pontinha, tá? Essa é chamada de costura invisível ou costura no ponto de trás. Ó, eu pego aqui no ponto de trás, realmente como o nome da costura já diz. Vou sair aqui na frente do tecido, tá? Puxo a minha agulha até o final e vai ficar assim, ó. Vocês só estão vendo isso aqui por causa da luz que está refletindo, porque em uma condição normal, isso aqui realmente some, tá? Agora eu vou fazer aqui nesse próximo ponto, ó. Pego aqui atrás do ponto e já saio aqui na frente aqui do meu tecido. Então é só ir repetindo isso, tá? Por toda a volta da bolsa. Então aqui eu já fiz um pouco essa costura e tá dando pra ver bem como ela vai ficar. É só a gente ir costurando então, deixando o tecido sempre nessa mesma linha, tá? A gente pode se orientar pelos pontos aqui nessa carreira, deixando sempre ele no mesmo lugar. E é só a gente ir costurando até chegar do outro lado, tá? É basicamente isso. E eu volto para mostrar para vocês quando ela estiver pronta então. Pronto, a gente costurou aqui toda a volta da bolsa até chegar agora no lugar aonde a gente começou a nossa costura, que foi bem aqui. Vocês podem ver que não sobrou sequer 1 milímetro de tecido, né, nessa volta toda. Eu não fiz nenhuma dobra, eu não precisei fazer nenhum ajuste, eu só fui costurando e deu certo. E eu ainda comentei com vocês que eu achei que talvez iria sobrar tecido, porque eu vi que o tecido parecia que estava sobrando, tá vendo? Então é sempre melhor, gente, como eu falo, costura o tecido de forma que sobre um tiquinho, tá? Não é para sobrar muito assim, é para sobrar um pouquinho só, porque geralmente esse pouquinho na hora que a gente costura, ele tende a ir entrando, né, entre as fibras e ocupando todo o espaço. Então é isso, a gente terminou aqui. Agora aqui nesse último ponto, ó, eu tô fazendo uns 2 ou 3 pontos aqui no mesmo lugar, tirando a agulha e saindo de volta. E agora eu vou passar a agulha aqui, ó, no meio dos fios, tá? Pra poder dar um nó. Eu passei ela 2 vezes, ó, eu vou puxar aqui até o final. Então aqui vai ser formado um nó. E eu vou fazer isso aqui mais uma vez para garantir. Esse fio invisível aqui, gente, ele é bem escorregadio, então tem que tomar cuidado na hora de finalizar, porque você tem que finalizar ele direitinho, tá? Não dá para finalizar de qualquer jeito, que nem quando a gente utiliza a linha normal. Então aqui, ó, eu vou passar minha linha aqui um pouco abaixo do tecido, vou puxar até o final e agora eu vou cortar aqui bem rente, cuidado para não cortar o tecido. Vou puxar aqui o tecido, então agora a sobrinha de fio foi lá para dentro e ficou totalmente escondido, ó. Não dá nem para perceber onde é que começou e onde é que terminou a costura. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse conteúdo, que tenham aprendido coisas novas. Eu amei criar esse material para vocês e eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.